Boa noite. Esse é o trabalho de Sistema de Elevação e Transporte da dupla do André Rig e do Gustavo Martins. É o trabalho final que compõe o semestre da matéria, que é um plano de rigging operando com dois guindastes, sendo que essa operação deve ter uma verticalização da carga da posição horizontal até a posição vertical. Aqui nós temos toda a descrição do trabalho dentro de um sumário, que será disponibilizado juntamente com essa apresentação. E o primeiro ponto que nós já vamos focar é na carga líquida. A carga líquida era algo em aberto no trabalho, não tinha nenhuma limitação, só que por algumas observações que nós tivemos dentro do semestre, muitos tanques e caixas d'água são utilizados para efetuar o içamento e a verticalização. E nós não fizemos de maneira diferente. Nós pensamos numa caixa d'água da geometria cilíndrica, com 8 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Ela tem duas chapas nas extremidades superior e inferior, com espessuras distintas. A parte inferior tem uma chapa de 3/8, que é a mais espessa, e a superior tem uma chapa de 3/16, por conta que a parte inferior tem que aguentar uma maior carga, por conta de toda a água que vai estar reservada dentro da caixa d'água e tudo mais. Nós partimos dessa tabela de peso de chapa de aço carbono, que nós não temos o conhecimento da fonte, mas ela nos relaciona o peso por metro quadrado dessas chapas de aço e a espessura das chapas. Com isso, nós podemos determinar as áreas laterais e das bases do cilindro, a área lateral e das bases do cilindro, e estimar o peso, que o peso da nossa caixa d'água, que é a nossa carga líquida, é por volta das 9 toneladas. Na verdade, é 8,971 toneladas. E depois disso, nós passamos a modelar essa carga para observar se alguns parâmetros, por exemplo, a massa estava próxima, né, porque o banco de dados é distinto, mas também, como pode ver aqui na figura 2, o modelo da carga, né, com uma geometria cilíndrica, utilizando o software SolidWorks, mas também nós gostaríamos de estimar o centro de gravidade de uma maneira mais precisa, que esse software consegue apresentar para nós. E aqui ele deu um pouco mais deslocado à esquerda, o que na minha representação, no meu modelo, a chapa mais espessa estaria para a esquerda, e com uma distância de 478,41 milímetros, que corresponde, essa distância corresponde ao centro da caixa d'água, em relação à altura de 8 metros. Bom, aí nós partimos para esse esquema, esse desenho esquemático com a posição dos dois guindastes nas extremidades, a posição dos guindastes não, perdão, os pontos de amarração vinculados ao guindaste, que serão feitos nas extremidades da caixa d'água. O do guindaste, o G2, que é o guindaste principal, vai estar no eixo principal, no eixo principal axial, então ele não está no topo, na superfície, ele está no centro dessa caixa d'água, estaria aqui nessa linha, mas a distância dele, a partir do comprimento, é bem na extremidade. E o mesmo se dá para o guindaste 1, só que ele estará na parte superior e ele será aplicado apenas um ponto, diferentemente do guindaste 2, que terá os dois pontos nas laterais. Então a distância entre as duas amarrações será de 8 metros, que é a própria distância da carga líquida, e os respectivos valores A e B é a distância entre o centro de gravidade e o guindaste 1, o centro de gravidade e o guindaste 2. Partindo dessa ideia, nós devemos estimar as cargas que cada guindaste vai estar suportando da carga líquida durante o processo de içamento da carga. Só que ele não vai ficar apenas na posição horizontal, essa carga será verticalizada. Então, nós recorremos a fontes externas, foi uma palestra dada pelo engenheiro Leonardo Rossitini, que instruiu e deu essas equações que relaciona o ângulo da carga com o ângulo que a carga está submetida com as forças do guindaste. E dá uma relação de transmissão dessa força. Enquanto um guindaste passa a suportar menos carga, o outro passa a adquirir um pouco mais da carga. E isso dará conclusões seguintes até mesmo para o dimensionamento desses guindastes. Então, as equações partiram a partir dessa ilustração da figura 6. Eu tenho o ângulo no qual vai ser alterado
durante o içamento e a verticalização da carga. H1 e H2 é a distância do ponto da amarração até o eixo axial principal da carga. No caso, H2 será zero, porque como já comentado, já está paralelo ao eixo axial, e H1 vai ser o valor do raio da caixa d'água. Aí nós temos o centro de gravidade, as distâncias A e B, que são similares ao que nós escrevemos acima, e a distância L, que é a distância entre os dois pontos de amarração na carga, que para nós é dito nesse esquema como D, que foi substituído aqui nas fórmulas, e será o próprio comprimento da carga líquida. Então, partindo desses dados iniciais que eu acabei de comentar e colocando em algumas células de uma planilha feita no Excel, que nós mesmos fizemos, nós podemos gerar esses gráficos que relacionam as forças, que demonstra a força durante o ângulo, em relação ao ângulo da carga, para os dois guindastes. E é aquela transmissão de carga que eu comentei anteriormente. Enquanto o guindaste 1, que é o nosso guindaste auxiliar, inicialmente passa a suportar uma carga maior, o guindaste 2, ao longo da verticalização da carga, passa a suportar um valor cada vez maior, até atingir o valor máximo da carga, que é próximo das 9 toneladas, que é como está apresentado aqui no gráfico. E o guindaste 1, que inicialmente pegava um valor de carga maior, depois passou a suportar um valor igual a zero. Se fosse relacionar o posicionamento dessa carga, ele estaria na superfície inferior já da carga a 90 graus, então ele não estaria suportando nenhum peso, ele só estaria vinculado à carga líquida, mas não estaria efetuando o suporte de peso. Então aqui, na tabela 2, nós temos os valores iniciais e finais para os dois guindastes. O guindaste 1, aproximadamente 5 toneladas, e no seu valor final, quando a carga já está verticalizada, 90 graus, o valor suportado é igual a zero, como está no gráfico, na curva azul. E o 2, inicialmente próximo às 4 toneladas, e quando chega a 90 graus, está suportando a carga total da nossa carga líquida. Depois disso, nós devemos efetuar o deslocamento desses guindastes. Para que a verticalização dessa carga seja realizada, um dos guindastes terá de efetuar algum movimento. Existem alguns exemplos de verticalização de carga no qual o ângulo da lança é alterado, porém isso altera a capacidade do guindaste. E não foi o método recomendado, não foi o método que nós utilizamos. Nós utilizamos a partir de uma ideia no qual o guindaste avança, e então procuramos catálogos de guindaste que nos proporciona esse tipo de informação. Então ele efetua um deslocamento linear para que a carga possa ser verticalizada e relacione o ângulo dessa carga que está sendo verticalizada com o deslocamento desse guindaste. E essas duas fórmulas, y2 e x1, elas fazem essa relação. Porém, y2 se refere à altura do ponto de amarração do guindaste principal, e x1 se refere ao deslocamento que o guindaste auxiliar irá fazer para que essa carga seja verticalizada. A partir do gráfico, nós podemos ver que para o ângulo de 90 graus, ou seja, quando a carga está totalmente verticalizada, o guindaste auxiliar deve deslocar-se 5 metros para que essa verticalização seja completa. Enquanto o guindaste principal vai estar com o ponto de amarração a uma altura de 11 metros do solo. Então, isso na análise gráfica, né, partindo das equações encontrando esses valores máximos, como descrito, 11 para a altura e 5 para o deslocamento, aqui nós já podemos concluir e identificar os posicionamentos e os valores, alguns valores que podem delimitar algumas das configurações dos nossos guindastes, com essa altura e esse deslocamento. Por exemplo, comprimento de lança, o raio de operação do guindaste auxiliar não poderá ser menor do que 5 metros, senão ele não poderá deslocar tudo aquilo. E assim por diante. Bom, então partindo para a análise dos guindastes, o guindaste selecionado, que vai ser o nosso guindaste auxiliar e que irá efetuar o movimento, vai ser o segundo catálogo analisado durante as aulas, que foi o guindaste da marca Terex, o RT335. Ele tem essa capacidade de efetuar o içamento da carga em movimento, e ele proporciona as informações nas suas tabelas bem descrito, apesar de ter um catálogo um pouco mais sucinto se você comparar com outros, como o Make-to-Walk, que foi o primeiro utilizado. Mas enfim, bom, já selecionando o guindaste, no final nós efetuaremos a configuração dele. Aqui nós deveremos compor a carga bruta que ele irá suportar.
para poder efetuar uma configuração correta do guindaste. Então, primeiramente, a gente procura encontrar o olhar mais correto. Como visto anteriormente, a carga máxima que esse guindaste vai suportar vai ser por volta das 5 toneladas. Então, um olhar ele deverá ter uma capacidade acima dessa. E o olhar utilizado nessa tabela que foi disponibilizada nas notas de aula do Sistema de Elevação e Transporte, da figura 10, foi o olhar do tipo 4, que não tem a necessidade de efetuar chanfros no olhar para quando for para quando for para quando a solda deve ser executada na carga líquida. Porém, ele tem que usar de um eletrodo específico, do modelo E7018, com H igual a 12. Aí nós temos os parâmetros A, B, C, D e R, que correspondem à espessura, comprimento da base, altura do furo até a base, raio de arredondamento do olhar e assim por diante, como está bem descrito na tabela. Dando sequência à composição da nossa carga bruta, nós partimos para o cálculo das slingas, que será essa slinga terá a função de conectar o olhar que está vinculado à carga líquida com o moitão ou a bola peso que será determinado mais para frente. Bom, então a partir disso, novamente, recorrendo à carga líquida, a nossa slinga ela deverá suportar um valor de 5 toneladas. Nós nos referimos à tabela de laço do tipo de laço de cabo de aço do tipo CF 6 por 37 com alma de fibra. Nessa tabela já está vinculado o fator de segurança de 5:1. Então, nós escolhemos o tipo de amarração e analisamos a carga máxima que ela suporta e vinculamos ela ao diâmetro nominal do cabo de aço, que para esse tipo deverá ser utilizado um cabo de aço de diâmetro de 7/8, que é por volta dos 22 milímetros. Ele consegue suportar uma carga de até 5,3 toneladas, que é um valor ligeiramente acima do valor no qual o guindaste deverá suportar da carga líquida. Então, novamente, compondo a nossa carga bruta, nós temos que estimar o peso dessa slinga que nós já determinamos. Então, partindo para a tabela agora da linha de transmissão, que também foi uma outra tabela das notas de aula, nós podemos vincular o tipo de cabo de aço, que é 6 por 37 alma de fibra, e encontrar o peso por metro linear referente ao diâmetro dele, que aqui na tabela consta ser 2,113 kg por metro, né? É linear. Bom, então nós podemos estimar o peso da slinga com o comprimento de cabo, que ele será estimado por 3 metros. Por conta de toda a configuração do guindaste, é um valor pertinente esses 3 metros, da distância entre o olhar até que atinja o moitão. E nós multiplicamos pela densidade linear, ou peso por metro linear, o número de contingência, que nesse caso ele vai ser igual a 1, não vamos alterar a multiplicação por conta que o comprimento do cabo já está sendo uma conduta conservadora. Então, não tem a necessidade de nós multiplicarmos novamente com o fator de contingência. Claro, se o conservadorismo for pouco e se vê a necessidade, não tem problema, mas para esse cálculo dessa slinga, o comprimento do cabo ele já está superestimado, como nós iremos ver depois nos desenhos, então o fator de contingência ele será 1 mesmo, e o número da passada de cabo, que para essas línguas será apenas uma. E então nós teremos o uso de apenas um olhar para esse guindaste, e o peso estimado dessas línguas foi de aproximadamente 6,34 kg. Dando sequência à estimativa da carga bruta, nós devemos selecionar o moitão ou a bola peso. Isso está vinculado para esse fabricante, está vinculado ao quanto o cabo de aço utilizado no guindaste suporta. E para o cabo utilizado, ele é um cabo de 5/8, que suporta por volta dos 9.080 libras. Porém, porque todo esse catálogo ele é dado no sistema inglês, então a conversão deve ser efetuada, senão podem acontecer algumas catástrofes se não for bem analisado. Então, se nós convertermos esse valor, nós temos que cada cabo de aço suporta aproximadamente 4.000 kg, o que é um valor abaixo do valor estimado da carga
da carga bruta abaixo do moitão ou da bola peso. Então, a bola peso ela já vai ser inválida porque o número de passadas de cabo é apenas um. Porém, já o moitão, nós temos a possibilidade de efetuar a passagem de dois cabos. Apesar de estar grifado no, no, e com uma passada ali, foi para representar esse valor dessa carga e a gente poder destacar esse caso. O caso selecionado é o Line Parts 2, que são duas passadas de cabo que tem uma carga máxima de 18.160 libras, o que daria um valor duplicado do valor encontrado, então por volta dos 8.000 quilos, o que aguentaria a nossa carga, que está por volta dos 5.000 quilos. Então deverá ser utilizado um moitão com duas passagens de cabo. Agora, o fabricante nos proporciona dois tipos de moitão. Nós temos um moitão com 3 polias, que pesa 670 libras, e um moitão com 4 polias, que pesa 690 libras. Como nós só efetuaremos duas passagens de cabo, o moitão com 3 polias já é suficiente e ele tem uma carga menor. Não é interessante, apesar de que é pequena a diferença, não é interessante buscar componentes mais pesados, porque isso aumenta o valor da carga bruta e determina uma capacidade maior do guindaste. Bom, então dando sequência. Na figura 14, além de apresentar o peso, né, da bola peso e dos moitões, ele também apresenta as dimensões de cada um. Dando sequência, então, o peso do moitão, passando o valor de libras para quilos, dá por volta dos 300 quilogramas, 304,545. O próximo componente a ser estimado é a altura do cabo do guindaste. Essa altura ela é definida a partir da distância entre a ponta da lança até o da ponta da lança até o solo, que nesse caso foi efetuado a partir da altura da plataforma, que tem 2 metros, mais uma folga estipulada de 1 metro da carga com a plataforma, o diâmetro da carga, que é de 6 metros, o comprimento das eslingas, mais a folga da bola peso do boitão, que será de 1 metro. Bom, totalizando tudo isso, nós temos um comprimento de cabo de 16,55 metros. E o peso, então, novamente, será o peso por metro multiplicado pelo comprimento do cabo multiplicado pelo número de passadas, que foram duas, totalizando um peso de aproximadamente 35,5 quilogramas. Após isso, nós podemos compor o cálculo total da carga bruta, somando todas essas forças. Então, nós temos a parcela da carga líquida, mais o peso do cabo, do guindaste, mais o peso do moitão, mais o peso da eslinga. Totalizando, deu 5.368,334 kg. Aí, a partir desse valor de carga bruta, nós partimos para a tabela do guindaste sobre pneus, porque ele estará em movimento, ele não poderá estar fixo com as sapatas, e nós encontraremos um valor de capacidade máxima suportada. Outro dado importante, dependendo do pneu utilizado no guindaste, o valor da capacidade se altera. Nós temos a divisão de duas tabelas com pneu do tipo 23.5 R25 e 2100, que está logo ali ao lado. O modelo utilizado foi o 23.5 R25. E nós partimos da primeira configuração com um raio de operação de 25, um comprimento de lança de 50, sob marcha lenta, suportando uma carga de 16.400 libras. A partir disso, transformando os valores para o sistema métrico, nós temos um raio de operação de 7,62 metros, um comprimento de lança de 15,24 metros e uma capacidade máxima de 7.438,914 kg. Fazendo o cálculo do percentual de utilização, colocando a carga bruta dividido pela capacidade máxima e multiplicando por 100 para retornar um valor em percentual, nós temos que o percentual deu de 72,17, o que está abaixo do 75, que é um percentual máximo estipulado para que não utilize muito da toda a capacidade do guindaste, que tenha uma sobra. É uma conduta conservadora, porque, claro, nós sempre estaremos buscando evitar qualquer tipo de acidente durante o içamento das cargas.
Então, retornando àquela observação dos pneus, como é o que eu tenho descrito aqui no item 2.4, todos aqueles valores de carga encontrados na tabela da figura 15, eles são referentes aos pneus sobre pressão já estipulada. Por exemplo, no nosso caso, o creep, aqui que seria na lenta, com o pneu 23.5R25, a pressão dos pneus deve estar em 24 PSI. Então, os valores só são confiáveis aos apresentados na tabela sobre essa condição dos pneus. Bom, agora eu vou falar sobre a configuração do guindaste principal. Nós selecionamos o guindaste Liebherr 1160, que foi um dos guindastes apresentados durante as aulas. Primeiramente, sobre o cálculo do guindaste, nós temos que levar em consideração a carga. Durante a verticalização, os dois guindastes estão levantando cada uma porcentagem do guindaste, da caixa d'água, desculpa. Porém, após a verticalização, o guindaste auxiliar, ele solta a carga e a carga total fica somente no guindaste principal. Então, os cálculos da configuração do guindaste principal levando em consideração a carga total da caixa d'água seiçada. Porque após a verticalização, ela ainda vai ser colocada em cima de uma plataforma. Pois bem, vamos começar com a composição da carga bruta do guindaste principal. E com isso nós vamos começar fazendo o dimensionamento dos olhares. Utilizando a mesma tabela de dimensionamento de olhares do guindaste auxiliar, e levando em consideração que a nossa carga líquida é de 8.900 quilos, o olhar mais próximo, acima, sempre pegando carga acima, com a capacidade de 9.500, nós temos um olhar do tipo 6. O que o olhar do tipo 6 tem de diferente dos outros? A partir do olhar do tipo 6 em diante, ele exige que seja feito um chanfro na hora de soldar esse olhar na caixa d'água. E onde que nós vamos soldar esse olhar na caixa d'água? Primeiramente, será utilizado 2 olhares e eles serão soldados na tampa da caixa d'água. Cada um será soldado numa extremidade dela e será soldado com um chanfro, com um eletrodo específico, como mostra na tabela, um eletrodo P7018 com H15 milímetros, e mostrando as dimensões do olhar também na tabela. Isso nos dá que o nosso olhar, então, com a carga de 9.500 quilos. A partir disso, nós vamos partir para os cálculos das slingas. O nosso guindaste ele terá configuração de 4 slingas. 2 slingas abaixo do balancim e 2 slingas acima do balancim. Elas serão um conjunto. A primeira slinga, que são as 2 abaixo do balancim, elas estão na posição vertical simples. Na posição vertical simples, levando em conta que cada slinga está levantando um peso de 4,49 toneladas, nós precisamos pegar uma slinga que aguente acima disso, e a slinga na posição vertical simples mais próxima seria de 5,3 toneladas de capacidade, que nos dá uma slinga de diâmetro de 7/8, utilizando vertical simples. E lembrando também que nós vamos utilizar as slingas, os cabos de aço serão todos 6x37 com alma de fibra. Lembrando que o fator de segurança 5/1 ele já é aplicado nessa tabela, né? Então o valor ali já está levando em consideração o fator de segurança de 5/1. A segunda slinga, ela é acima do balancim. Logo à frente vai ter uma imagem do içamento desse guindaste, eu vou poder explicar melhor para vocês o posicionamento dessas slingas. Mas a segunda slinga, elas estão no ângulo de 60 graus entre uma e a outra, e cada uma delas está levantando uma tensão de 5,18 toneladas cada uma delas. Olhando na tabela acima, nós vamos pegar a posição com ângulo de... Pode um pouco para cima, isso. Nós vamos pegar a posição de ângulo de 30 graus entre a slinga e um eixo imaginário Y, que seria o ângulo de 60 graus entre uma slinga a outra. Essa posição de slinga, ela é mais indicada porque a slinga ela aguenta mais peso quando ela está nessa configuração. Contanto que essas slingas elas vão estar suportando 5,18 toneladas, elas estão suportando mais peso do que as primeiras slingas, porém a bitola delas é menor.
é de apenas 3/4 de polegada. Isso porque a configuração de posicionamento delas nesse ângulo faz com que elas aguentem mais peso. E com isso conseguimos utilizar uma slinga de bitola menor. Depois de calcularmos a bitola das slingas, nós podemos passar ao próximo passo, que é o peso delas. Utilizando essa tabela de peso de cabo de aço, lembrando que é cabo de aço 6x37, slinga 3/4 e slinga 7/8, ele nos dá o peso por metro. Para calcular o peso da primeira slinga, é comprimento do cabo vezes peso por metro, vezes um fator de contingência que será de 10%, vezes o número de cabos. A primeira slinga são 2 cabos e a segunda slinga também serão 2 cabos. Isso nos dando um peso para a primeira slinga de 6,97 kg. Já a segunda slinga, ela tem um comprimento de 6 metros cada uma e nos dá um peso total de 20,44 kg apenas as segundas slingas. Somando as duas slingas, nós vamos ter um peso total das slingas de 27,41 kg. Somando as duas, tanto a de 3/4 quanto a de 7/8, esse é o peso total das nossas slingas. Após isso, nós partimos para o dimensionamento do balancinho. O balancinho ele vai estar entre essas duas slingas, eu já vou explicar mais para frente na imagem. Aqui, para calcular o balancinho, nós precisamos ver a carga que o balancinho está transportando, que é a minha carga líquida da caixa d'água, 8.900 quilos, mais as slingas abaixo do balancinho. Levando em consideração um ângulo de 60 graus com as slingas acima, um comprimento de balancinho de 600 centímetros, que o meu balancinho ele tem que ter o comprimento da minha tampa, da minha caixa d'água, porque é a vista superior da minha peça que está sendo içada. Meu balancinho tem que ter o mesmo comprimento, ou seja, ele tem o diâmetro, o mesmo comprimento do diâmetro da caixa d'água, que é 6 metros. Fazendo esses cálculos do balancinho, nós temos um momento de inércia de 93 centímetros quarta. Então, nós precisamos olhar na tabela abaixo, essa é uma tabela fornecida nas aulas do professor Bruno, e aqui nós precisamos pegar um momento de inércia acima do calculado. E o momento de inércia acima, ele é de 97,93, o que nos dá um tubo de 2,5 polegadas, esquece o 160, como o nosso balancinho, com peso por metro de 14,89 quilos por metro. Levando em consideração o comprimento do nosso balancinho de 6 metros, nós conseguimos calcular o peso dele, que é de 89 quilos, o peso do nosso balancinho. Também iremos calcular e dimensionar as manilhas que será utilizado nesse içamento. As nossas manilhas são utilizadas apenas nos cabos de aço que liga o olhal do tanque, ou seja, será somente utilizado nas minhas slingas 7/8. As manilhas serão utilizadas na junção das slingas 7/8 com o olhal que estará soldado na tampa do tanque. Foi escolhido uma manilha de 1 1/4, que ele tem uma capacidade de 12 toneladas. Tem uma manilha abaixo dele, que é de 1 1/8, que teoricamente aguenta a nossa carga, porém a nossa carga de 8,9 toneladas está muito próximo da capacidade da manilha de 1 1/8, que é de 9 toneladas, 9,5. Por isso, por fatores de segurança, nós decidimos jogar acima e escolher a manilha de 1 1/4, com capacidade de 12 toneladas para uso no nosso içamento. Nos dando uma manilha de 1 1/4, iremos utilizar 2 manilhas, e o peso de cada uma sendo 4,31 kg, nos dá um peso total das manilhas de 8,62, que também será contado na composição da carga bruta. Após isso, iremos fazer a seleção do moitão. Essa é uma imagem tirada diretamente do catálogo do Liebherr, 1160. Nessa imagem, nós podemos ver que nós escolhemos um moitão com capacidade de 30 toneladas, uma polia e um peso de moitão de 760 quilos. Nos dá um peso por metro de 10 toneladas. Aqui, se nós formos calcular o número de passadas, que seria o que carga abaixo do moitão dividido pelo peso por passada do cabo, ele nos dá um número de passadas de 0,91. Isso quer dizer que nós precisamos de somente uma passada de cabo que ele aguentaria a carga?
Sim, verdade, uma passada de cabo aguentaria a carga. Porém, o peso máximo que uma passada aguenta é 10 toneladas. A nossa carga líquida, sendo de 8,9, ela é muito próxima das 10 toneladas que a passada aguenta, que uma passada aguenta. A gente estaria trabalhando com uma passada 91% da carga máxima dela. Por fatores de segurança, nós decidimos utilizar um número de passadas de 2, para não forçar o cabo de aço utilizando 91% da capacidade da passada. Por isso, escolhemos um número de passadas de 2. No próximo passo aqui, nós decidimos já apresentar o nosso desenho esquemático do içamento da carga. Você pode dar um zoom, André, na imagem? Isso, obrigado. Aqui nós conseguimos mostrar para vocês a altura máxima, a altura do topo da lança até o chão. Isso nos deu uma altura de 21,21 metros. O que essa altura compõe? Essa altura compõe, vamos começar de baixo, 2 metros. Esse 2 metros para cima seria a minha plataforma. Ela é 9 de diâmetro por 2 metros de altura. A minha caixa d'água será colocada acima dessa plataforma. Nós jogamos 1 metro para cima como uma folga para a movimentação da caixa d'água. Uma caixa d'água com altura de 8 metros. Os vermelhos, essas linhas vermelhas, elas são as eslingas que nós calculamos. Assim que terminou a caixa d'água de 8 metros, vem 2 eslingas na posição vertical simples, cada uma com um comprimento de 1,5 metro. Acima delas vem esse risco preto, que seria o nosso balancim. E acima do balancim vem essas 2 eslingas vermelhas, que elas estão no ângulo de 60 graus uma da outra. As eslingas acima do balancim seriam as eslingas de 3/4, e as eslingas abaixo do balancim seriam as eslingas de 7/8. Acima das eslingas com ângulo de 60 graus, nós temos um moitão. Nós colocamos uma altura de moitão de 1,5 metros. Essa altura do moitão foi estipulada por nós, porque no catálogo do Liebherr, ele não especifica a altura do moitão. Ele apenas apresenta a capacidade e o peso do moitão. Por isso nós decidimos jogar uma altura até que razoavelmente conservadora de 1,5 metro de moitão, mais 2 metros de cabo até o comprimento da lança, um fator aí caso o moitão real seja um pouco maior. Isso nos dá a altura do chão à lança de 21 metros. Nós também temos o nosso comprimento da lança, que ficou de 21 metros, e nós podemos ver na imagem nosso raio de operação de 9,6. Esse 9,6 ele vem do centro da nossa carga, do centro da plataforma, até o raio de giro do guindaste. O que seria esses 2,5 para o lado esquerdo aí do raio de giro do guindaste? É a distância entre a lança e o raio de giro. Ele tem essa distância de 2,5. E depois do raio de giro, essa distância de 4,1, ele é a minha distância do raio de giro até o final do guindaste. E depois disso tem mais 1 metro. Esse 1 metro é 1 metro de folga entre o término do guindaste e a plataforma. Então aqui nós mostramos aí que o raio de operação mínimo exigido é de 9,6 metros, deixando uma distância de 2,55 no canto esquerdo do desenho, que é, como eu acabei de explicar para vocês, é a do giro, a distância de centro de giro à da lança. O próximo passo aqui, então, foi o cálculo do cabo de aço que pertence ao guindaste. Por isso que nós calculamos, mostrando no desenho, a altura da ponta da lança até o chão, que é de 21 metros, aproximadamente. E agora, com essa altura e o número de passadas, nós conseguimos achar a altura do meu cabo, que é de 42,5 metros. O cabo de aço do guindaste Liebherr, ele é um cabo de 23 milímetros. E utilizando a tabela que foi calculado o peso das eslingas, nós chegamos num peso do nosso cabo do guindaste de 89,8 quilos. Falando sobre mais características do desenho, nós temos que, com o comprimento da lança e o raio de operação exigido mostrados no desenho, nós conseguimos manter uma distância de 1 metro entre o final do guindaste até a plataforma
que será içada, que será colocada a nossa caixa d'água, e também uma distância de 2,5 metros, que é uma distância entre a lança e o balancim. Essas seriam as nossas distâncias mais críticas, né? Mais críticas, que seriam as peças que estão mais próximas tanto do guindaste quanto da lança. Então essas seriam as distâncias críticas que teria que tomar cuidado. Por isso deixamos 1 metro em uma e 2,5 metros na outra. Agora, compondo a carga bruta, levando em consideração a carga líquida, as eslingas, o balancim, manilha, moitão, cabo de aço do guindaste, 3% de fator de contingência, uma capacidade máxima de utilização do guindaste de 80%. Isso nos dá a carga bruta que o guindaste terá que levantar de 12.792 toneladas. Capacidade bruta. A partir disso, nós vamos pular agora para a configuração do guindaste. Exigindo um raio de operação mínimo de 9,8 metros e um comprimento de lança mínimo de 21 metros, nós mostramos aí na figura 21, que é uma tabela de capacidade de carga do guindaste, foi tirada direto do catálogo. Essa tabela é com contrapeso zero, sem contrapeso. Ele tem capacidade de giro de 360 graus. Estando dentro do nosso raio de operação e o nosso comprimento de lança, foi colocado com um raio de operação de 10 metros do guindaste, um comprimento de lança de 21,8, que atende o nosso comprimento mínimo de 21. Isso nos traz uma capacidade bruta, mostrada aí na figura, sublinhada de verde, de 23,3 toneladas de capacidade bruta nessa configuração de lança e raio de operação. Isso é uma capacidade de 10 toneladas a mais do que a nossa carga bruta. Então, ficou com bastante folga a capacidade do nosso guindaste. Próximo passo aqui seria o cálculo da força da sapata. A primeira imagem é apenas para mostrar para vocês a fórmula de como calcular a força na sapata. Ela mostra aí o que seria o A, o B e o C da fórmula. O C seria a distância do centro do guindaste, né, o eixo do guindaste, no meio, até a sapata mais próxima, a ponta da sapata. O B seria do centro da lança à sapata mais próxima. E a imagem abaixo nos mostra a imagem, uma vista superior do guindaste, que foi a partir dessa vista do guindaste que nós tiramos as informações de distância para calcular a sapata e as informações de distância que foi utilizado na imagem do esquema de içamento, que é de distância do centro de giro ao final do guindaste, foi falado que era 4,1 metros. Essa distância representa a minha distância do centro de giro até o final da sapata. Isso quer dizer que naquele momento o nosso guindaste está na posição lateral. Então, por isso que a distância é do centro do guindaste, o eixo do guindaste, até a sapata mais próxima. Levando tudo isso em conta, um peso do guindaste de 60 toneladas, carga adicional que é zero, minha carga bruta de 12 toneladas, um raio de operação de 10 metros, isso nos dá uma força na sapata de 38,1 toneladas de força na sapata. Bom, dando seguimento então ao planejamento, um outro parâmetro muito importante a ser analisado é a influência do vento, porque mesmo com as configurações corretas, os dimensionamentos de eslinga, moitão e configuração de guindaste dentro dos conformes, se não for estudado o impacto do vento durante o processo de içamento e não for monitorada a velocidade de vento durante o içamento e verticalização da carga, podem gerar acidentes e até mesmo catástrofes. Então, isso aqui, o cálculo do vento, ele está relacionado à geometria da carga líquida e relacionado com toda a carga, com a carga bruta, e existe uma relação entre o peso e a área permitida. Se essa área estiver abaixo do valor da área permitida, a velocidade permitida dada pelo raio de operação e comprimento da lança poderá ser utilizada dentro de tabelas de fabricantes e tudo mais, poderá ser utilizada sem problema algum. Caso contrário,
ou seja, a área submetida ao vento é maior do que a área permitida, uma velocidade reduzida deve ser recalculada para definir se, com as condições do vento, pode ser feito o içamento e a verticalização da carga ou não. Apesar de ser o mesmo fabricante, é claro, as referências que nós buscamos aqui são novamente de fabricantes de guindastes. É a mesma marca de fabricante, a Liebherr. Porém, o modelo do guindaste é diferente. Mas dentro das notas de aula que foi apresentado nas aulas de sistema de elevação e transporte, nós nos baseamos a partir desses dados para calcular essa velocidade permitida. Bom, então nós encontramos uma área proporcional submetida ao vento, que deu 40 metros quadrados, e nós então partimos para o diagrama. No eixo vertical nós temos o peso da carga e no eixo horizontal nós temos a área permitida. E a linha, a curva, apresenta a relação desses dois. Novamente, se a área submetida ao vento for menor do que a área permitida, então a velocidade permitida encontrada na tabela pode ser utilizada. Para a nossa carga, que teve um valor total final de aproximadamente 13 toneladas, a superfície permitida ao vento estaria próxima aos 15 metros quadrados, analisando o diagrama. Porém, a nossa área deu um valor um pouco maior. Então, consequentemente, nós devemos recalcular essa velocidade reduzida. De que maneira? Pelo mesmo fabricante, pelo mesmo modelo, a relação entre velocidade permitida e velocidade reduzida se dá pela raiz da razão entre a área permitida e a área submetida ao vento. E, novamente, para o mesmo tipo de guindaste, buscando um comprimento de lança próximo ao utilizado para o nosso guindaste principal, que foi de 21,8, o mais próximo seria de 21,1, tendo uma velocidade permitida de 14,3 metros por segundo do vento. Só que adotando uma conduta mais conservadora, admitindo que o guindaste não é do mesmo modelo que o modelo utilizado nos nossos cálculos como guindaste principal, e também não se refere às velocidades dele, então nós partiremos e também porque o comprimento é um pouco maior, nós partiremos para um comprimento de 25. Com 25 metros, a velocidade permitida é de 12,8. Só que nós devemos recalcular uma velocidade reduzida. Aplicando a fórmula, já tendo os valores das áreas e a velocidade permitida, a velocidade reduzida calculada foi de 7,84. Essa velocidade, na tabela do Beaufort aqui, que também foi disponibilizada nas notas de aula, ela se caracteriza como uma velocidade de vento de uma brisa média, que está entre 5,5 metros por segundo a 7,9. Então, a partir desses dados, a conduta é relativamente simples, no sentido de que a velocidade do vento está acima do valor reduzido estipulado, o içamento não deve ser realizado. Caso a velocidade do vento esteja abaixo, o içamento pode ser realizado sem problemas, o vento não será uma influência crítica que poderá trazer acidentes. Mas esse cálculo tem que ser executado e essa velocidade reduzida tem que ser definida. Bom, e daí, para o final, um resumo das configurações que nós possuímos dos guindastes no plano de rigging. Nós temos para o guindaste principal um raio de operação de 10 metros, um comprimento de lança de 21,8 metros, sem o uso de contrapeso, com as sapatas completamente estendidas, com uma força de aproximadamente 38, aqui infelizmente o valor digitalizado está errado, mas o valor correto é sim o valor calculado. Novamente eu vou encontrar aqui, 38,173 toneladas. Um moitão com a capacidade de 30 toneladas, o número de passadas de cabo de 2 para o guindaste principal, quadrante inicial traseiro e o final lateral. Então, após içada e verticalizada a carga, o guindaste efetuará um giro para que seja posicionado em cima da plataforma, a carga líquida, com a velocidade máxima do vento, que foi o valor encontrado da velocidade reduzida, de 7,84, sem o uso de jibe. Ambos os cálculos dos guindastes é sem o uso de jibe, é apenas na lança principal. Partindo para o guindaste auxiliar, o raio de operação é de 7,62, o comprimento de lança é de 15,24 metros, sem uso de contrapeso, sem uso de sapatas, porque ele vai estar em movimento, ele vai estar sobre os pneus, com um moitão utilizando 2 passadas de cabo, com o número de passadas igual a 2. A lança vai estar na posição frontal,
que é a posição utilizada para quando o guindaste está em movimento. Ele também trabalha num raio de 360 graus, mas quando tem a carga içada em movimento para esse guindaste, tem que estar posicionado na posição da lança frontal, a mesma velocidade de vento estipulada, sem uso de jibe. E aqui nós partimos para outros desenhos. Aqui nós temos o desenho com uma vista lateral compondo os dois guindastes e a carga, com a plataforma embaixo, contendo já os valores estipulados e encontrados das características dos dois guindastes. E no desenho abaixo nós temos a vista do quadrante final do içamento da carga, que é apenas do guindaste principal, né? Já que o guindaste auxiliar, ele após a carga estar verticalizada, com ângulo de 90 graus da posição inicial, ele será retirado ele será retirado aqui do sistema de içamento e vai ficar apenas para o guindaste principal, que foi dimensionado para isso. Bom, então esse foi o nosso trabalho. Eu quero agradecer a disponibilidade da apresentação, além, é claro, do trabalho e de todas as dicas que foram proporcionadas pelo professor durante a execução do trabalho. Ele não foi vinculado apenas aos alunos, por conta que foi um trabalho em aberto, então nós pudemos discutir com o professor, ele se disponibilizou a conversar conosco e retirar algumas dúvidas. Além, é claro, de disponibilizar todo o material para nós podermos basearmos e fazer esse trabalho aqui contendo todas as referências e tabelas para ficar mais fácil a visualização. O uso de informação é muito detalhado, tem muito componente a ser utilizado e podendo ter o uso das tabelas e apresentar no trabalho facilita o entendimento, além de enriquecer todo o trabalho. Então, muito obrigado.